Oi, eu sou o Bruno e hoje nós vamos falar sobre a fase de controle do DMAIC. Anteriormente, nós falamos sobre a fase de Define, onde nós definimos o problema. Depois, nós falamos sobre a fase de Measure, onde nós identificamos o status do processo atual e identificamos as causas potenciais de defeitos ou variações do processo. Nós falamos da fase de análise, onde a partir das causas potenciais, nós identificamos as causas raízes e a partir das causas raízes, nós levantamos soluções e fizemos planos de ação. No Improve, nós executamos esses planos de ação e verificamos se o estado do processo anterior é diferente do status do processo atual. Na fase de controle, nós vamos garantir que a melhoria feita na fase de improve, ela continue, ou seja, o objetivo da fase de controle é garantir a perenidade do processo e manter a busca pela perfeição. A partir do momento que você melhorou o processo, você faz a fase de controle, você vai padronizar o processo, vai garantir que ele continue sempre com aquela mesma melhoria e vai sempre buscar melhorar ainda mais. Como ferramentas da fase de controle, nós temos a padronização, o Pokaioke, o controle estatístico de processo e o OCAP, Out of Control Action Plan, plano de ação para processos fora de controle. A padronização, o objetivo dela é garantir que o melhor método seja executado. E o conceito é criar procedimentos padronizados para a operação. Um exemplo que eu gosto de executar é esse daqui, onde no procedimento para a operação, primeiro eu coloco o processo e cada etapa do processo tem um número característico, uma tag. Então tem a etapa um, a tarefa 2, a tarefa 3, tarefa 4, tarefa 5. E para cada uma dessas tarefas, eu coloco uma descrição. Então aqui eu vou enumerar cada tarefa e aqui eu vou colocar o que é feito em cada tarefa. Assim, cada parte do processo ou daquele procedimento fica mapeado e fica fácil do operador fazer. Você já trabalhou numa área em que as pessoas falam aqui cada um faz do seu jeito e não tem certo nem errado? Isso prejudica muito a eficiência do processo. O ideal é que o melhor jeito seja mapeado e que todos façam sempre de acordo com o melhor jeito. Então, a padronização ela garante que as pessoas vão cumprir aquele processo do melhor jeito e que a melhoria que você fez no processo ela não vai retroceder. Outra ferramenta de controle do processo é o Pokaioke. O objetivo do Pokaioke é impedir que defeitos sejam transmitidos ao longo do processo. E o conceito é a criação de mecanismos à prova de falhas. Então, um defeito que é gerado numa etapa do processo, ele vai percorrendo todo o processo até chegar nas mãos do cliente. Se ele chega nas mãos do cliente, isso é algo ruim porque gera insatisfação do cliente para o seu produto, ou seja, o seu produto tem uma qualidade inferior. E mesmo que não chegue nas mãos do cliente, se esse defeito foi identificado depois daquele produto ter percorrido muitas etapas do processo, você vai precisar fazer um retrabalho naquele produto para corrigir aquele defeito. E isso é um desperdício. Nós temos dois tipos de Pokaioke. O Pokaioke que vai impedir que o seu processo continue, então se houver um defeito, ou ele vai eliminar aquele produto defeituoso, ou ele vai parar a produção. Um outro Pokaioke é que ele vai avisar ao operador que o processo ele não deve ser seguido, ficando a cargo do operador decidir se aquele processo deve ser seguido ou não. Como exemplos aqui, o primeiro é o ventilador no final da esteira de produção num- de pasta de dente. Numa fábrica de pasta de dente, as embalagens estavam vindo vazias. Então, os operadores colocaram um ventilador no final da esteira de produção e as caixas vazias voavam da esteira. Isso impedia que as caixas vazias chegassem até o mercado, chegassem até o cliente. Esse ventilador é um Pokaioke. Ele eliminava as falhas do processo.
Um outro Pokayoke é quando o Windows pergunta se pode deletar algum arquivo. Aqui é um exemplo onde eu tentei deletar um atalho na minha área de trabalho e ele falou: você tem certeza de que deseja remover esse atalho permanentemente? Fica ao meu critério dizer sim ou não, mas ele está me avisando que eu vou remover esse atalho permanentemente. Então esse é um Pokayoke de aviso e esse daqui é um Pokayoke que impede o processo de continuar. Um outro mecanismo de controle é o controle estatístico de processo. O objetivo é identificar se o processo está controlado ou não. E a partir do momento que o processo não esteja controlado, serão tomadas ações. Então, o que nós vamos fazer aqui no controle estatístico do processo? Nós vamos fazer a criação de cartas de controle com regras baseadas na média e no desvio padrão do processo. Por exemplo, essa daqui é uma carta de controle IAM, valor individual e amplitude móvel. Vocês podem perceber que aqui nós temos a linha central dos dados do processo, dos dados coletados do processo. Aqui nós temos o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Esses limites são calculados com uma distância de 3 desvios padrões a partir da média. 3 desvios padrões para mais, 3 desvios padrões para menos. E essa carta de controle, ela consiste em verificar se os dados estão seguindo o padrão de controle exigido ou não. Num processo em que os dados sejam normais, eh, a gente espera que os dados orbitem a média. Então, qualquer coisa que seja diferente desse padrão é algo que pode estar indicando uma mudança no seu processo. E se você tem uma mudança no processo, você precisa verificar. Nesse caso aqui, foi feito um teste de controle e esse teste ele falhou em 3 pontos. Vou mostrar aqui bem de perto. Ele falhou no teste 1, fora dos limites de controle, a observação 30. Então, ele está falando que esse ponto aqui está fora dos limites de controle. Isso é uma falha, é um teste que ele falhou. Então, a partir disso, você deve identificar qual é esse ponto e verificar se é uma causa especial ou não. Lembrando que ainda há uma possibilidade de você ter um ponto no seu processo que esteja fora dos limites de especificação. Há uma probabilidade de 99,37% dos pontos estarem dentro, mas ainda há uma probabilidade, ainda que pequena, desse ponto estar fora. Então, não significa que ele é um ponto fora de controle. Você precisa identificar e verificar quais são essa causa e se há uma causa especial. Um outro teste que ele falhou é uma mudança de média. Ele verificou que existe um grupo nesse processo que mudou a média, ou seja, são 9 pontos acima da média. Então, quer dizer, um processo normal, esses dados deveriam orbitar a média. Então, se nós temos 9 pontos acima da média, nós precisamos identificar por que esses 9 pontos ficaram acima da média e tratar para que eles voltem ao controle. Para cada tipo de dado que você está coletando, existe um tipo de carta de controle diferente. Mas como você deve saber qual carta de controle usar? Então, se você tiver dados contínuos, você precisa verificar se eles não são coletados em subgrupos ou são coletados em subgrupos. Se eles não forem coletados em subgrupos, você vai usar a carta IAM, que é a carta que nós utilizamos aqui. Se eles são coletados em subgrupos, você vai precisar verificar se o tamanho do subgrupo é menor ou igual a 8 ou maior ou igual a 8. Se ele for menor ou igual a 8, você vai usar a carta x/r. Se o tamanho do subgrupo for maior do que 8,
você vai usar a carta x/s. Se os dados forem discretos, você precisa verificar se você está lidando com defeituosos ou defeitos. Para defeituosos, você vai usar a carta P, e para defeitos, você vai usar a carta U. Isso daqui vai depender do seu tipo de distribuição. Se você estiver utilizando uma distribuição binomial, você está falando de defeitos. Uma distribuição de Poisson, você está falando de. Se você estiver falando de uma distribuição binomial, você está falando de defeituosos. Uma distribuição de Poisson, você está falando de defeitos. E a partir do momento que você sabe a carta de controle que você vai usar e você coletou seus dados, você vai precisar fazer os testes de controle. Eu estou trazendo aqui os testes de controle mais comuns, que é um ponto fora dos limites de controle. Lembrando que os limites de controle para um processo normal são calculados 3 desvios padrões acima e menos 3 desvios padrões abaixo da média. O segundo teste é 9 pontos consecutivos do mesmo lado da média, ou seja, o seu processo ele mudou, houve uma mudança de média no seu processo. Um terceiro ponto são 6 pontos consecutivos, todos crescentes ou decrescentes. E um quarto ponto, 14 pontos consecutivos, alternando para cima e para baixo. Nesse caso aqui, você tem um super controle do seu processo. Ele está alternando para cima e para baixo. Então, o que você entende a partir desse teste? É que há um overcontrol no seu processo. Você precisa identificar se o operador ele está a cada vez que você coleta um dado, ele calibra a máquina, ele calibra o processo. Então, ele está calibrando demais o processo, talvez você deveria verificar isso. E a partir do momento que você tem a carta de controle, você vai poder fazer o seu OCAP, Out of Control Action Plan. Então, são os planos de ação para os processos fora de controle. Como que ele funciona? O objetivo é tomar ações rápidas quando identificado um processo fora de controle. Então, você já tem essas ações mapeadas. Para você fazer, você precisa identificar o processo, a etapa do processo, a carta de controle, o teste de controle e a ação a ser tomada caso haja uma falha no teste de controle. E um exemplo que eu coloquei aqui é de um processo de instalação de equipamentos, a etapa é na parte do cabeamento de dados, e o exemplo que eu dei aqui é o da carta P, que ela controla a quantidade de defeituosos em cabeamento de dados. O teste feito aqui, o teste que ele está falhando aqui é o teste 2, 9 pontos consecutivos do mesmo lado da linha central. Então, se houve isso aqui, houve uma mudança de média do processo. E qual ação deve ser feita caso o operador verifique que deu falha no teste 2? Verificar se está sendo executado o procedimento de limpeza. Então, o operador vai verificar na carta de controle se houve uma falha em um determinado teste, ele vai saber em qual teste que houve essa falha e vai saber qual a ação que ele deve tomar de imediato. Por isso que é importante você ter o OCAP. Então, pessoal, essa daqui foi a fase de controle. Eu espero, e agora a gente finaliza o DMAIC. Eu espero que esse conhecimento esteja ajudando vocês a fazerem projetos de melhorias e gerarem resultados. Caso tenham dúvidas, podem comentar aqui embaixo, eu estou à disposição. Valeu, até mais.